Aplaudir o nosso bom Jesus. Pode aplaudir o nosso bom Jesus. Sejam todos bem-vindos, amém. Nós vamos dar início à nossa reunião. O pastor falou que hoje é a única reunião, né? A gente tem os outros compromissos também depois. E amanhã também nós vamos ter a nossa reunião de Natal. Até os Uber enfeitaram. Olha que bonito que está, né, irmãos? Então, aqueles que puderem estar conosco, tá? Amanhã o pastor vai entregar, eu quero entregar uma lembrancinha para cada irmão. Eu quero profetizar na tua vida amanhã, em nome de Jesus, amém? E eu quero entregar uma lembrancinha que Deus colocou no meu coração ali para entregar para os irmãos. Então, quem puder, vem estar conosco também, em nome de Jesus. Vai ser o mesmo horário, em nome de Jesus, tá bom? Aí depois, né, gente, estão liberados para aproveitar, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus, mas hoje é culto da família, vamos orar. Vamos determinar a bênção de Deus na nossa casa, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração assim, então, vamos preparar o nosso coração. Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque estamos aqui fazendo a Tua vontade. Agradecendo ao Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade, meu Deus, de buscar o Senhor, de nos envolver completamente ao Senhor. Então vai pedindo para o Senhor nessa manhã, me renova, Jesus, renova meu corpo, minha saúde, renova minha vida espiritual, renova minha vida, Senhor. Isso, vai buscando a presença de Deus, glória. Hoje é culto da Sagrada Família, é culto que você está cultuando a Deus, é culto que você está pedindo socorro do alto. A Bíblia diz, o meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então vai abrindo agora teus lábios, vai buscando a presença de Deus agora. Vai dizendo, eu quero mais de Ti, eu quero mais do Teu Espírito, eu quero mais do Senhor. Glórias, 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 glórias ao Teu nome, Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Isso, vai levantando a Tua voz, vai dizendo, Senhor, eu e a minha casa, meu Deus, serviremos ao Senhor. Isso, minha irmã, meu irmão, vai buscando a Deus agora. Glórias, 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 glórias. Canta lá, manamá, suri, manamala. Isso, vai dizendo, eu quero mais, Senhor. Me renova nesta manhã. Oh, aleluias. Me renova com a Tua presença, com a Tua graça. Oh, aleluias, Senhor, que o Senhor vai entrando dentro dos lares agora, Jesus. Que o Senhor vai abençoando os lares agora. Se tem alguém, meu Deus, que está doente, enfermo, já cure, Pai. Se tem alguém que está, meu Deus, Pai, talvez enfrentando problemas financeiros, desanimado, triste, já vai enviando a resposta. Abençoe a nossa casa, Pai, em nome de Jesus. Diga isso para Jesus, abençoa a minha casa, glórias, abençoa a minha família, Jesus. Pede para Jesus, protege a minha família, Pai. Mais um ano pela frente, cuida, Jesus. Glórias, glórias, glórias. Aleluias. Fala isso para Jesus. Renova, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Vai levantando a tua voz. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Vai falando isso. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, ó Senhor. Fala para Ele isso. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Vai levantando a tua voz. Vai levantando a tua voz. Diga para Jesus: renova-me, Senhor
Jesus. Já não quero ser igual. Levanta a tua voz, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há, Jesus, porque tudo que há dentro de mim necessita, Senhor, necessita ser mudado, ó Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há, Senhor, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, ó Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração, glórias, necessita mais de ti. É a voz da igreja. Porque tudo que há, fala isso para Jesus. Porque tudo que há dentro de necessita ser mudado, ó Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Tudo que há na minha vida, fala para Ele, necessita, Senhor, necessita mais de ti. Glórias, necessita mais de ti. Coloca a mão no teu coração. Fala para Jesus nessa manhã. Fala para Ele que você quer ser renovada, quer ser renovado. Fala para Jesus. O Senhor Jesus diz que aonde estiverem duas pessoas ou mais, eu estarei ali junto deles. O Senhor Jesus está aqui conosco nessa manhã. O Senhor Jesus, Ele está aqui fortalecendo a tua fé, fortalecendo a tua vida espiritual. Senhor Jesus, Ele disse, todos que vêm após mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus nunca vai lançar alguém fora, mas Jesus sempre vai trazer para perto, Ele vai tratar, Ele vai cuidar. Receba esse cuidado do Senhor Jesus nessa manhã. Fala para Ele, cuida do meu lar também, Jesus. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos, dos meus netos. Pede para Jesus nessa manhã. O Senhor tem liberdade. A Bíblia diz que Zaqueu, ele desceu depressa daquela árvore. Ele disse, Senhor, o Senhor pode morar na minha casa, o Senhor pode entrar, sim, Senhor. O Senhor pode entrar. Jesus disse, então hoje convém me pousar em tua casa, Zaqueu. E a Bíblia diz que Deus levou salvação para a vida do Zaqueu e para a família dele. É o que Deus está fazendo, creia nisso. O Senhor está cuidando de você, mas Ele está cuidando dos seus também. Ele não é infiel para esquecer da obra das tuas mãos. E o Senhor está curando aquele familiar que está doente. O Senhor está libertando aquele familiar que está doente. O Senhor está fortalecendo, está livrando, está fazendo uma grande obra. Então vai dizendo para Jesus nessa manhã, minha família, Senhor, eu consagro a Ti.
Agradeça a Deus, irmã, por mais um ano que Deus deu cuidando da tua casa. Pede para Deus que ano que vem já seja um ano muito melhor, Senhor. Seja um ano onde minha família vai estar comigo, adorando o Senhor, buscando a presença do Senhor. Fala para Ele nesta manhã: eu entrego a minha família, eu consagro Senhor, eu consagro a minha família, Jesus, e eu quero que o Senhor venha abençoar, eu quero que o Senhor venha cuidar. Glórias, glórias, glórias. Isso, vai dando glórias, vai dando aleluias, vai falando para Jesus: oh meu Deus, eu creio que o Senhor está cuidando, eu creio que o Senhor está protegendo, que o Senhor está livrando, que o Senhor está libertando. Isso, vai dizendo: Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fala para Jesus isso nessa manhã: porque tudo, Senhor, porque tudo que há dentro de mim necessita, fala para Ele isso, Jesus, necessita ser mudado, necessita ser cuidado. Oh, glórias, glórias, glórias. Vai abençoando, Pai, aquele irmão, aquela irmã que está também, meu Deus, pelas redes sociais, está na região do litoral, da praia, está na região do interior do Rio Grande do Sul, está em outro estado. Aquela pessoa que está precisando da bênção na família, da bênção na área da saúde. Se tem algum parente que está, meu Deus, em alguma outra cidade, meu Deus, talvez passando por luta, envia o teu anjo, Senhor, para sustentar, para abrir portas de relacionamento, Senhor. Glórias, 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 Pai. Obrigado, Jesus. Nós entregamos tudo ao Senhor nesta manhã, crendo que já estamos abençoados para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E você erga as suas mãos e diga: obrigado, Senhor Jesus. Diga: eu e a minha casa seremos abençoados em nome de Jesus. E se você crê, diga amém, diga graças a Deus, e pode aplaudir bem forte o nosso Deus. Pode aplaudir bem forte a Jesus. Quem crê que nossa casa também vai servir ao Senhor, amém, irmãos? Se está na Bíblia, porque isso vale, né? Então nós temos que ficar na palavra. Talvez tenha alguém que diga assim: pastor, mas é impossível. Mas a Bíblia diz: aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Então nós temos que ficar na palavra, tá bom? Olha para o teu irmão do lado e pergunta: tu está meio cansado hoje de manhã, irmão? Tu dormiu bem de noite? Pergunta para esse irmão aí. Diga, diga, se você está cansado, então agora você vai renovar as tuas forças, amém? Pode dizer para essa dica: você vai renovar as tuas forças. Mas diga para o irmão: não é com feijão nem com arroz, não. É na presença de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então pode aplaudir Jesus. Vamos nos alegrar aqui um pouquinho. Vamos nas palmas bonito para Jesus. Bem bonito nas palmas. Tchup, tchup. Vamos nos alegrar com Jesus. Bem bonito. Tchup, tchup, assim, ó. Bem bonito, ó. Diga pro teu irmão: vamos seguir a Jesus Cristo. Ó, quero ver, ó. Bem bonito assim, ó. Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. Vai lá. Atrás é o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás é o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto não. Vai lá assim, ó. Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, ó. Atrás não volto não. Vai bonita assim, ó. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto não. Vai lá assim, ó. Estou seguindo. Convida teu irmão aí. Vamos seguir Jesus? Vem pra cá então, caminhando assim, ó. Vai bonito. Vamos seguir Jesus, ó. Isso.
após a volta. Vamos seguir Jesus aí, igreja, ó. Bem bonito, ó. Isso, quero ver, ó. Bem bonito, assim. Tchum, tchum. Vai lá, assim, ó. Atrás ao mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás ao mundo, Jesus à frente. Olha só, atrás não volto não. Vai lá então, assim, ó. Estou seguindo, bem bonito pra Jesus lá em cima, ó. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Quero ver, ó. Atrás não volto não. Pra isso é bonito assim, ó. Me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto não. Quero ver assim, ó. Atrás não volto não. Vai lá assim, ó. Atrás não volto não. Pode aplaudir bem forte a Jesus, irmãos. Diga glória a Deus. Quem cansou, diga aleluia. Faz parte de manhã cedo até dar uma calibrada, né, irmãos? Mas o importante é nós seguirmos a Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Irmãos queridos, pode sentar aí então. Depois nós vamos fazer mais uma oração. Hoje é nosso culto da Sagrada Família. O pastor fez esse culto especial somente agora, 8h30 da manhã, tá bom? Que daí depois também, como é véspera de feriado, aí depois os irmãos também estão liberados, né? Para aproveitar o dia, quem for passear também alguma coisa. Mas lembrando os irmãos, amanhã nós vamos estar aqui 8h30 da manhã também, né? A gente vai estar aqui comemorando o nascimento de Jesus Cristo, amém? Quero deixar uma palavra a respeito do nascimento de Jesus para os irmãos. E também o pastor vai entregar uma lembrancinha de coração mesmo, que Deus tocou no meu coração de entregar para os irmãos. Então, quem puder, esteja conosco também em nome de Jesus, tá bom? Irmãos, vamos entrar na mensagem, Salmo 91. Nós estamos fazendo esse estudo do Salmo 91 e estamos quase encaminhando para o fim, né? Hoje é o versículo de número 13. Pedi para você abrir sua Bíblia aí. Se você não tem a sua Bíblia, daí eu acho que o obreiro Géssio vai colocar ali na tela para nós também. Mas quero que você preste muita atenção, porque é uma palavra que vai abençoar muito a sua vida. Salmo 91, o versículo é o de número 13. Então diz assim, irmãos, olha só. Pisarás o leão e a áspide, e calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Diga glória a Deus. Então, eu dei o tema dessa mensagem aqui para os irmãos entender. A autoridade se manifesta depois da sustentação. Diga assim com o pastor, a autoridade se manifesta depois da sustentação. Pergunta para o teu irmão, você tomou café hoje de manhã, irmão? Está muito fraco. Diga, pode ser melhor em nome de Jesus, amém? Então, vamos lá, no 3, 1, 2, 3. A autoridade se manifesta depois da sustentação. Diga glória a Deus. Então, isso que eu quero falar com os irmãos hoje, que foi o que Deus me revelou aqui, tá? Então, vamos procurar entender, certo? A Bíblia diz ali, pisarás o leão e a áspide, e calçarás aos pés, né, o filho do leão e a serpente. Nós vimos aqui, lá no versículo de número 1, irmãos, que aquele que habita no esconderijo é aquele que tomou uma decisão de passar agora a ter uma vida de comunhão com o Senhor. Não é visitante. Visitante, ele vai e fica um tempo, né? E depois ele vai embora, né? Mas o habitante é aquele que habita, diga glória a Deus, é aquele que todo dia ele escolhe estar na presença de Deus. O que vai acontecer? Então, essa pessoa que escolheu viver os costumes do reino do céu, o Senhor vai colocar essa pessoa num caminho, diga caminho. Que caminho é esse, pastor? É o caminho que vai levar esse irmão, essa irmã para a salvação. E não só isso, né? Vai levar a família dos irmãos também um dia a ser salvo. Amém? Deus coloca nesse caminho. Só que nesse caminho, nós vamos encontrar, irmãos, muita pedra. Diga pedra. Espiritualmente falando, representam lutas, né? Alguns vão se deparar com doença, com enfermidade, outros vão se deparar
com montanhas, outros vão se deparar, às vezes, com problemas, né, financeiros e assim por diante. Nesse caminho que o Senhor nos coloca, nós vamos deparar com muitas pedras. Aí o que o Senhor vai fazer? Isso aqui eu preguei quarta-feira da semana passada, para quem estava, que era o versículo 12, né? A Bíblia diz que Deus vai enviar o anjo. Que anjo é esse? Diga Jesus. O que esse anjo ele vai fazer, irmão? Diga, ele vai me sustentar. Como é que o anjo sustenta uma pessoa? Preste atenção, um exemplo. Está amarrado em nome de Jesus, né? Mas suponhamos que o pastor estivesse vivendo um tempo de necessidade de comida. Aí algum dos irmãos viesse e falasse, pastor Adilson, eu comprei uma cesta básica, aqui tem feijãozinho, tem arroz, tem azeite, pastor, tem uma carnezinha que eu peguei, e eu estou dando para o senhor aqui. Porque o que o irmão estaria fazendo? Estaria me sustentando com o alimento, né? Então, o que o anjo faz? Diga, ele sustenta. Como é que o anjo sustenta? Dando comida, amém, irmão? Dando Bíblia para a pessoa, dando palavra, ensinando a pessoa a jejuar, ensinando a pessoa a vir para a igreja, ensinando a pessoa a ter comunhão com Deus. Diga glória a Deus, irmão. Então o anjo sustenta, né? Aí depois que o anjo passa a sustentar essa pessoa está forte, então essa pessoa recebe o quê? Diga, a autoridade. A autoridade para pisar em serpentes, a Bíblia diz para pisar, né? Pisar no leão e a áspide, e também calçar os seus pés ao filho do leão e o quê? E a serpente. Depois que essa pessoa é sustentada por Jesus, que essa pessoa está forte, essa pessoa então está firme com Deus, tem uma aliança com Deus, então essa pessoa passa a receber uma autoridade, amém? Para vencer todo aquele tipo de pedra que vem pela frente. Tudo que é tipo de batalha que vem pela frente, que vai tentar tirar a pessoa do caminho, tentar tirar a pessoa do alvo, agora a pessoa ela tem autoridade. Olha o que o pastor está dizendo, Deus coloca a pessoa em cima e não coloca em baixo, a pessoa está pisando agora. Qualquer tipo de problema, agora a pessoa passa por cima, amém, irmão? A pessoa está passando por cima, passa por cima da doença, passa por cima da enfermidade, passa por cima da crise no casamento, passa por cima do problema financeiro. Diga glória a Deus, a pessoa tem autoridade. Por quê? Por que tem autoridade, pastor? Porque é uma pessoa que passou a ser sustentada pelo anjo Jesus. Então aí que está um segredo, irmão, da gente vencer qualquer problema dentro da família, amém? E um exemplo, a gente que está um pouco, né, conhecendo o caso de cada irmão, a gente pega muitas vezes problemas de casamento, às vezes, muita gente enfrentando crise de casamento. Mas você acredita, irmão, assim, que as pessoas, elas desistem do casamento? Primeira crise que dá no casamento, pastor, eu vou me divorciar, eu não quero saber. Olha o crente dodói aí, né? É uma pessoa que não é sustentada pelo anjo. Porque a pessoa que é sustentada pelo anjo, ela vai estar forte ou vai estar fraca? Vai estar forte. Vai pisar por cima daquele problema e lá no fim, não é só o casamento que será salvo, mas a pessoa vai alcançar a salvação também. Agora a pessoa que não é sustentada pelo anjo, irmão, vai pegar um pedregulho na estrada, vai pegar um monte de pedra na estrada, é luta, é problema, e essa pessoa não vai ter autoridade. Então é isso que a Bíblia está dizendo ali, pisarás ao leão e a áspide, a Bíblia diz, e calçarás o filho do leão e o que, gente? E a serpente. Diga glória a Deus. Então aí está o segredo, irmão. Toda pessoa que quer vencer qualquer tipo de problema, que quer pisar sobre esses problemas, tem que ser sustentado pelo anjo do Senhor. Só que se a pessoa não vem para a igreja, como é que a pessoa vai ser forte? Se a pessoa não lê a Bíblia, como é que a pessoa vai ser sustentada? Se a pessoa, irmão, né, não jejua, se a pessoa não se consagra, se a pessoa, irmão, um pouco diz que habita, outro pouco diz que visita, como é que essa pessoa vai ter poder, vai ter a autoridade para essa pessoa conseguir passar por cima desses problemas? Então o segredo está em nós ser sustentado, amém? Foi o exemplo que o pastor disse. Se eu estivesse passando um tempo, um exemplo, com falta de alimentação, algum irmão viesse me dar alimentação, ia comer aquela alimentação, ia conseguir ficar forte, é ou não é? Mas no campo espiritual, para a gente vencer essas armadilhas, para a gente conseguir destruir todo esse pedregulho que tem pela frente, eu preciso ser alimentado pelo anjo. Eu preciso ser sustentado pelo Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Eu quero que você vá rapidinho para Josué 1,3. Então, na introdução, tá? Josué 1,3. Vai ali. Vou ler um monte de versículo para os irmãos hoje. Josué, capítulo 1, versículo de número 13, irmão. Ah, pastor, então está aí o segredo, pastor Adilson. Para mim ter autoridade
sobre o demônio, sobre a doença, sobre a enfermidade, sobre as crises, sobre os problemas financeiros. Eu tenho que ser sustentado pelo anjo, exatamente. Mas às vezes o crente está no meio de um caminho, né, quer ir para o reino do céu, quer levar a família, tem um monte de pedra lá e não consegue cruzar por cima. Não consegue pisar. Não consegue, por quê? Porque não tem autoridade. O anjo não sustenta essa pessoa. Eu não sei no que essa pessoa é sustentada, né? Ou é por algo natural, né? Terreno. Porque se tivesse, irmão, sendo sustentado pelo anjo, que é Jesus, essa pessoa conseguiria vencer qualquer tipo de batalha. E eu tenho certeza que os seus irmãos estão aqui porque os irmãos já pisaram em cima de muita serpente. É verdade ou não é? Quem aqui já pisou em cima de muita cabeça de leão e serpente? Se eu perguntar se já enfrentou luta, quem já enfrentou luta? Pastor, ó, não vou levantar outro pé, senão cai de tanta luta, é ou não é? Mas você está aqui. Por que você está aqui? Porque na tua mão foi colocada a autoridade que está no nome de Jesus. Você é uma pessoa que sempre prioriza o alimento espiritual, amém? Está sempre habitando o esconderijo do Altíssimo. E pode ter certeza, irmão, não é para botar medo em ninguém. Qualquer pedra que tiver na tua frente, você vai vencer também. Agora precisa ser sustentado pelo anjo do Senhor. Amém? Olha o que diz aqui, ó. É Josué 1:3, né? Vamos ler só o 3. Isso aqui Deus falou para Josué: todo lugar, diga todo lugar, que pisar o quê, gente? A planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então o Josué tinha o quê? Tinha promessa. Qual que era a promessa? De um dia chegar na terra de Canaã. Um dia botar a família dele lá, um dia eles ir morar numa terra que mana leite e que não tivesse mais necessidade, que acabasse as crises financeiras, que acabasse as perseguições, a doença, a enfermidade. Ele tinha promessa. Só que nesse caminho ia aparecer o quê? Muita batalha. Ia ter muita luta, ia ter muita pedra nesse caminho. Só que o que Deus estava dizendo? O que ele disse para Josué no versículo 3? Todo lugar, amém, irmão? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, todo lugar, aonde você pisar, se você meditar dia e noite, Josué, se você ser sustentado pelo anjo dia e noite, se você comer a Bíblia, se você ler a Bíblia, se você for fiel à palavra de Deus, todo lugar que você pisar a planta do teu pé, ali eu vou tenho dado. O que Deus estava dizendo ali? Você vai ter autoridade para quê? Para pisar leão, áspide, para calçar os pés, né, nos filhos do leão e também na serpente. Aonde você pisar, Josué, o teu pé, ali você vai vencer. Diga glória a Deus, irmão. Então é isso que Deus está dizendo. A autoridade, irmão, ela se manifesta depois da sustentação. Depois que o anjo começa a te sustentar. É assim ou não é, irmão? É assim, irmão. Eu venci tanta batalha assim já. Pastor, mas não é o dinheiro, que dinheiro, irmão. Às vezes tem pessoa que gasta com medicamento, com remédio, e não consegue pisar. Não é essas coisas terreno. O que vai fazer a gente pisar, ter a autoridade, é o quanto eu sou sustentado pelo anjo do Senhor. Então nós temos que parar e nós temos, que nem o pastor, graças a Deus, os irmãos estão aqui, né? Porque senão... Mas quantos crentes, vou falar crente, eu não vou falar das pessoas mundanas lá fora, irmão. Eu vou falar a pessoa da igreja que está pensando em se divorciar, quer jogar o casamento fora. Primeira crise que enfrenta, quer jogar o casamento fora. Primeiro problema que enfrenta na área da saúde, já abandona a chamada, abandona tudo. Pelo amor de Deus, que crente é esse? Mas que crente é esse, irmão? Primeira luta que a pessoa enfrenta, ai, pastor, não dá. Que não dá o quê? Aí o pastor diz para a pessoa, vem para a igreja, vem orar, vem ler a Bíblia, vem sentar aos pés de Jesus que nem a Maria, vem buscar a presença de Deus, vem comer a Bíblia, vem se alimentar, vem jejuar, vem fazer a campanha. Mas a pessoa faz o quê? Entra aqui, sai aqui. Não habita, gente. Não é sustentado pelo anjo do... E aí o que acontece? No caminho as pedras começam a aparecer. E aí dali um pouco a pessoa tropeça e cai naquelas pedras, né? Cai e cai feio, gente. Então, o que o pastor está dizendo? Nós temos que ser sustentados pelo anjo, amém, irmão? Nós temos que continuar tendo esse compromisso com Cristo. Por quê? Porque qualquer tipo de pedra que apareça, nós vamos pisar, porque nós temos autoridade em nome de Jesus, amém? Lucas 10, 19, vai lá no Novo Testamento. Lucas 10, 19. Meu Deus, pastor, muita gente não vence. Exatamente, irmão. Muita gente não vence e não é falta de aviso. A gente fala para a pessoa, fulano, para tu casar, para tu ter um casamento abençoado. Olha, o teu primeiro casamento foi uma desgraça, uma desgrama.
Vai para a igreja, vai lá na igreja, quarta da família, domingo dos filhos de Deus, vai buscar a palavra, vai se fortalecer. O que a pessoa faz? Não obedece. Aí a pessoa acha que botando, né? Por favor, não interpreta mal os irmãos, né? Se pintando, se arrumando, acha que vai arrumar um casamento bom. Casa e depois o que acontece? Se divorcia e se separa. Porque não foi Deus quem deu para a pessoa. É assim ou não é, irmão? É assim. Mas às vezes a pessoa, eu não sei o que acontece. Aí vai lá, até no início até, mas dali um pouco, primeira pedra que aparece no casamento, a pessoa já se separa de novo. Então o que o pastor está dizendo? Nós temos que ser sustentados, amém, irmão? Cada vez que você se alimentar, buscar a presença de Deus, você tem a autoridade para você pisar em toda essa obra do diabo. Olha o que diz Jesus, falou aqui, ó. Eis que eu vos dou o quê, gente? Poder para pisar o quê? Serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Diga glória a Deus. Quem que está dizendo? Jesus. Jesus está dizendo, eis que eu vos dou poder. Diga poder. Por que ele te dá poder, irmão? Para você pisar. Para você pisar em leão e áspide, para você calçar os pés do filho do leão e a serpente. Ele te dá autoridade, poder é a autoridade. Quando se colocar no teu caminho, você está com o propósito, pastor, eu tenho o propósito de levar minha família para o reino do céu. Eu tenho o propósito, pastor, de alcançar a bênção, milagre. Então, quando se deparar o leão na tua frente, quando chegar a serpente, né? O que vai acontecer? Você vai ter autoridade sobre aquilo ali. Você é sustentado pelo anjo. Toda essa obra que o diabo coloca no nosso caminho para tentar tirar a bênção de Deus, ela vai ser vencida através da nossa autoridade. Diga glória a Deus. Efésios capítulo 1. Vai lá, Efésios. Efésios capítulo de número 1. Gálatas, Efésios, tá? Efésios capítulo 1, verso 22. Ai, pastor, então entendi, pastor. A autoridade, ela se manifesta depois da sustentação. Exato, irmão. Como é que uma pessoa vai conseguir vencer uma luta, uma batalha, se a pessoa não habita, se a pessoa não é sustentada pelo anjo Jesus? Deus falou, eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece em pedra e caia. Eles vão te sustentar, eles vão te dar palavra, eles vão te ajudar, eles vão te ensinar você o que você precisa fazer. E a pessoa vai ter pedra no caminho, vai ter pedra, vai ter, irmão, montanha, vai ter tudo que é coisa para tentar derrubar a pessoa, mas não vai cair. A pessoa tem autoridade. É lindo isso, é ou não é, irmão? Se levanta uma luta ali, está repreendida em nome de... Vai para o inferno, diabo, sai da minha vida. Dá ali um pouquinho de tempo, aquilo ali já desaparece. Tu pode até ficar meio, digo para o irmão assim, porque nós somos de carne e osso, tu pode até ficar meio com medo na hora. Não tem uma pessoa que não fica com medo quando se levanta um pedrão na frente. Imagina só, mas se você continuar se alimentando, se você continuar sendo fiel, você tem autoridade para vencer aquilo ali. Irmão, a doença tem que regredir, não pode mais ir adiante. Tem que parar os problemas dentro da família, problemas no casamento. Irmão, problema financeiro tem que parar em nome de Jesus. Mas às vezes a pessoa, né, é um visitante, é uma pessoa que, quando às vezes precisa, a pessoa até faz um propósito, né? Eu vou fazer um propósito, pastor, para ver se Deus ele me abençoa. Olha só, é um visitante. Deus ele quer que a gente, todo dia, a gente esteja fazendo propósito com ele. Amém? Diga glória a Deus, irmão. Vamos ler aqui Efésios 1, verso 22, né? Olha o que diz aí, ó. Acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. Versículo 22, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Diga glória a Deus. Isso aqui está falando que Jesus ele sujeitou todas as coisas debaixo do quê? Dos pés dele. Todas as lutas, todas as pedras que se levantaram, né, todo tipo de batalha, tudo aquilo que veio para tirar o propósito, que veio para impedir de Jesus ressuscitar, tudo aquilo, né, aquelas lutas, aquelas adversidades, gente batendo nele, pedra de tudo que é lado, era tapão, era bufetada, e pregaram ele numa cruz do Calvário, cuspiram nele, botaram uma coroa de espinho na cabeça dele, açoitaram ele, falaram mal, blasfemaram, todo aquele tipo de pedra que botaram no caminho dele, a Bíblia diz que foi sujeitado debaixo do quê? Debaixo dos pés. Só que agora essa autoridade ele está dando para quem? Para a igreja.
Essa autoridade ele está dando para a igreja. Toda pessoa que é sustentada pelo anjo, por Jesus, toda pessoa que habita, a mesma autoridade que Jesus tinha, agora essa pessoa tem. Diga glória a Deus, irmão. Então, irmão, nada pode nos tirar a salvação. Nada pode tirar a salvação da nossa família, amém? Mas lembra do que o pastor está dizendo, né? A autoridade só é dada mediante quando eu sou sustentado pelo anjo do Senhor. Quando eu estou firme com Deus, quando, irmão, eu não murmuro, quando eu reclamo, porque às vezes, quando a gente está naquele propósito, está dando tudo certo, dali a um pouco aparece uma pedra no caminho, né? Aí dali um pouco já começa a murmurar, já começa a reclamar. Ai, meu Deus, eu estou na igreja, mas olha a luta que eu estou enfrentando. Não, está repreendida em nome de Jesus. Essa dor que apareceu, ela vai desaparecer em nome de Jesus. Mas às vezes, eu fico pensando às vezes, irmão, que às vezes tem crente, irmão, que nem usa autoridade. Tem crente, quando se deparou com uma pedra no caminho, alguma coisa, eu não sei o que acontece, parece que o diabo tapa a boca do crente, não deixa a pessoa falar. Deus, ele te deu autoridade para você pisar em serpente e áspide, amém? Perdão, em leão e áspide, mas ele te deu autoridade para você calçar também os filhos dos leões e o quê? E a serpente. Então, usa a autoridade que Deus te deu, amém? Eu não sei qual é que é a pedra que está no teu caminho. Eu não sei o que está te impedindo da tua família alcançar a salvação, o que pode estar impedindo hoje de você vencer. Mas se você usar a tua autoridade, através da sustentação, a tua vitória vem em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos pegar um exemplo então. 1 Samuel 17. 1 Samuel, capítulo de número 17. Aí às vezes tu vai falar com muitas pessoas, irmão, e não é ninguém aqui, tá? Mas às vezes crente mesmo, que estão anos dentro da igreja, ai meu Deus, pastor, olha a luta que eu estou enfrentando. Digo, usa a tua autoridade, homem de Deus. Usa a tua autoridade. Mas a pessoa está tão fraca, irmão, não congrega, a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não faz. Se dizer hoje o pastor está entregando a rosa de São, o que é isso, pastor? A pessoa nem sabe o que é isso. A pessoa está tão longe do espiritual, a pessoa está tão longe da casa de Deus, que a pessoa não consegue compreender aquilo que é espiritual. Sabendo que Jesus disse, né, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas a nossa luta é espiritual. E às vezes o pastor está lá, pega a rosa, leva lá, Deus vai estar contigo lá, irmão. Aonde tiver inveja, é dentro do trabalho, vai ser vencido em nome de... Vai lá, usa a tua fé, traz a rosa, nós vamos consagrar e Deus vai abençoar. Mas a pessoa às vezes até está tão fraca na fé que às vezes até fala mal. Ó, esse pastor lá, né, que fica entregando rosa. E aí o diabo entra e o diabo começa a destruir. Escuta o pastor dizer, a maioria das pessoas que não consegue pisar nos problemas é por falta de comunhão com Deus. São pessoas que não são sustentadas pelo anjo. Se fosse sustentada pelo anjo, irmão, elas estavam batalhando e Deus dá a vitória. É ou não é? Deus dá a vitória. Tem irmão aqui que foi curado do câncer. Tem irmão aqui que foi curado, irmão, de lutas grandes, problemas grandes. Agora, por que Deus não vai poder curar uma dessas pessoas? Pode ou não pode? Pode. Mas às vezes vai ver se a pessoa tem comunhão com Deus. A pessoa não tem comunhão com Deus. É uma pessoa até diz que é de Deus, mas é um visitante. Uma pessoa que é visitante. Horas ela está, horas ela não está. É uma pessoa que não tem um compromisso sério com Deus. Então fica firme com Deus, amém, irmão? Jesus disse em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Vamos ler aqui, ó, 1 Samuel 17, versículo de número 34. Vamos pegar o exemplo do Davi, certo? Davi, pastor, foi ungido rei de Israel, tinha que levar o povo para ser salvo, proteger o povo, cuidar. Nós também fomos ungidos. E nós temos o propósito de cuidar da nossa família. Só que no meio do caminho vão aparecer o quê? A gente diga assim, pedra. E às vezes umas pedras são pequenas, é fácil de resolver. Você vai ali e resolve, é tranquilo. Mas o problema é quando são o quê? Pedras grandes. O problema é quando é problema grande. O problema é quando se levanta coisas grandes. Aí o único que pode resolver para nós é quem? É Deus. Só que como é que Deus vai resolver? Como é que Deus vai dar ouvido para a minha autoridade na hora que eu exijo para o mal sair, se eu não sou sustentado? Então Davi tinha esse propósito, só que no caminho ele tinha pedras grandes, amém? E como é que ele fez para vencer? Vamos ler aqui, ó, 1 Samuel 17, versos de número 34. Diz assim, ó, porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo fazia o quê, irmão?
Diga apacentar. O que é apacentar? É cuidar do rebanho de Deus. É ler a Bíblia, é se envolver com as coisas de Deus, mas é jejuar, é ficar tempo separado sozinho é apacentar-se, né? Então Davi disse, então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e fazia o quê? E eu o feria, e eu a livrava da sua boca, e levantando-se o leão contra mim, eu lançava-lhe mão na sua barba, e o feria, e fazia o quê? E eu o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso o quê? Filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Aí no 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. Então olha só, o Davi tinha um caminho, Deus botou ele no caminho. Que caminho é esse, pastor? De proteger o rebanho do pai dele, cuidar da família dele, levar o pai dele, os irmãos dele um dia para o céu, abençoar a família dele, prosperar os irmãos dele, abençoar, proteger, até porque foi ele que foi proteger os irmãos na guerra. E o Davi, irmão, tinha uma comunhão tremenda com Deus, o Davi estava sempre longe de tudo e de todos, somente ele e as ovelhas. Certamente estava lá, tocando a harpinha dele, né? Falando com Deus, chorando na presença de Deus, irmão, meditando nos salmos. Só que o Davi não estava livre de pegar pedras no caminho. E o próprio Davi aqui, a gente lê, né, irmão, que não era só uma pedra que ele pegou no caminho ali, eu identifiquei 3 pedras no caminho, né? Na verdade eram 4 pedras, né? Porque até os irmãos dele ficaram com inveja ali, no momento que ele se propôs a lutar aquela guerra. No momento que tu se propõe a lutar uma guerra pela fé, te prepara que tem gente que vai te criticar. O Davi contou, né? Tem um filisteu aí que está afrontando o exército de Deus vivo, deixa para mim. Eu vou queimar esse demônio em nome de... Vou queimar esse demônio, esse gigante que vem afrontar o povo de Deus, que vem afrontar a minha família. Ô irmã, tem que falar isso para Jesus, amém? É autoridade. Pastor, esse demônio que está amarrando meu esposo na bebida, esse demônio que está amarrando meu filho na bebida, está amarrado em nome de Jesus. Olha, isso é autoridade. O Davi, quando se apresentou, viu aquela batalha e na hora ele já se colocou à disposição. Eu enfrentava lá, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, meu senhor, vinha o leão, olha só o leão. O leão vem para todo mundo, essa pedra gigante, né, vem para todo mundo. O leão vinha, tentava tirar uma das ovelhas do meu pai, o que eu fazia? Eu feria, matava. Aí dali um pouco vinha o urso, outra pedra gigante, tentar tirar uma das ovelhas do meu pai, eu feria e fazia o quê? E eu matava. Agora essa outra pedra que se levantou contra mim, eu também vou fazer o quê? Também vou ferir, vou matar. Por que o Davi fazia isso? Porque o Davi ele era sustentado pelo anjo do Senhor. O Davi sempre ele tinha comunhão com Deus, irmão. O Davi não tinha 15 anos, ele era nômade para Deus, ele não olha para a idade. Deus ele olha o quanto a pessoa está envolvida com aquilo que agrada a ele, que é o espiritual, né? E você vai ver, o Davi era chamado nos lugares para tocar a harpa, porque ele tinha o dom de tocar a harpa, de cantar. O Davi, quando pegava o azeite, as ovelhas estavam machucadas, ele ia lá, derramava azeite nas feridas. Se tinha ovelha que tivesse um exemplo perdido, o Davi ia de atrás, ele resgatava. O Davi estava sempre envolvido com as coisas do pai. Ele era sustentado pelo anjo que o pai tinha enviado para ele. E o que aconteceu? Quando as pedras se levantaram, o Davi ele teve a autoridade, no nome de Jesus Cristo, para pisar naquela obra do diabo. E eu pergunto para os irmãos, ele venceu ou não venceu? Venceu. Assim como ele venceu o leão. Imagina você se deparar com um leão na frente, o que tu vai fazer? Fala a verdade, pastor, eu vou subir numa árvore bem alta, ele sobe de atrás. Pastor, eu vou me esconder debaixo da terra, mas ele vai, se tiver um buraco, ele vai. Eu vou me jogar dentro da água, pastor, ele vai, o leão entra ou não entra? Ele entra, isso é uma pedra gigante que quer impedir a pessoa de passar, quer impedir a pessoa de salvar a família. Agora pega um urso, então, irmão, uma agarrada que ele dá com aquelas unhas, arranca o pescoço da pessoa, é ou não é? Mas não é só isso, agora ele tinha outra pedra pela frente, que era o gigante Golias. Já fala tudo, era gigante, né? Ele tinha 2 metros e pouco de altura, certamente ele era muito preparado para a guerra, a Bíblia diz que ele foi preparado pelo pai e pela mãe dele, desde pequenininho para fazer guerra, o Golias.
Desde pequenininho, o pai e a mãe já davam espada na mão para o Golias aprender a lutar. O Davi tinha uma baita de uma pedra pela frente, mas o Davi tinha a autoridade do nome de Jesus e todas essas pedras o Davi pisou em cima. Deus deu a vitória para ele, amém? Então diga para o teu irmão assim, a autoridade se manifesta, pode falar para essa pessoa aí, depois que tu é sustentado. Depois que você começa a ser sustentado pelo anjo que é Jesus, depois que você habita no esconderijo do Altíssimo, então você recebe a autoridade para pisar, a Bíblia diz, né, em leão e áspide, mas também calçar os teus pés sobre a cabeça do quê? A Bíblia diz, né, do filho do leão e da serpente. Ou seja, Deus não te colocou embaixo para ser pisoteado, mas Deus te colocou em cima para você pisar. E é isso que Deus ele quer que a gente pise, amém, irmão? Pisa na cabeça do diabo, usa a tua autoridade, não fica fazendo como muitos, né, na hora do problema, da luta, ora por mim, cuida de mim. Não, usa a tua autoridade no nome de Jesus. A alergia que apareceu no meu braço, desapareça em nome de Jesus. Essa dor nas minhas pernas, desapareça em nome de... Se é na coluna, desapareça em nome de Jesus. Usa a autoridade, amém? Por quê? Porque você é uma pessoa que é sustentada pelo anjo. Você é uma pessoa fiel à palavra de Deus, amém, irmão? E toda pessoa que é fiel, que é sustentado, pode ter certeza que vai vencer qualquer luta que tiver. E vai seguir no seu caminho e vai alcançar seu objetivo, que é a sua vitória e a vitória para a sua família. Diga glória a Deus. Mateus 4, vamos pegar o exemplo de Jesus, já nós vamos orar. Mateus 4. E Jesus, pastor na terra, quando era carne e osso, enfrentou pedra. Ixi, quanta pedra Jesus enfrentou, né? Os caras davam pedrada de tudo que é lado em Jesus. Então vamos ler aqui Mateus 4. Eu vou fazer questão, irmão, tá? De ler somente um versículo em Mateus 4, que é o versículo 11. Mas antes do pastor ler ali, eu quero pelo menos, né, passar para os irmãos 3 pedras que Jesus ele enfrentou. Jesus tinha o propósito de salvar toda a humanidade. Esse era o propósito que Deus deu para ele, né? Deus colocou Jesus no caminho, meu filho amado, olha, tu vai apanhar, eles vão fazer muita coisa ruim para ti, o diabo vai tentar colocar muita pedra no teu caminho, mas eu estou te dando a autoridade para você pisar em tudo isso aí. E não deu outro, irmão. Jesus estava naquele propósito, Jesus estava ali, e o Jesus foi fazer um jejum, né? Foi para o deserto, se retirou para o deserto, e a Bíblia diz que a primeira pedra que ele encontrou lá, eu até anotei aqui, foi a pedra da tentação. Primeira pedra que ele encontrou. Porque quando você está passando por uma luta, quando você está passando por uma falta de comida, entendo o que o pastor está dizendo, né? O diabo ele vai tentar te tentar, amém? O diabo vai tentar colocar uma pedra no teu caminho para tentar te parar. Porque ele não quer que você receba de Deus, ele quer que você receba das mãos dele. Então a primeira pedra que Jesus se deparou foi da tentação. Né? O diabo disse, se tu é o filho de Deus, pega essas pedras e torne em pão. Mas Jesus diz o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, olha só, por que Jesus agiu assim? Porque ele tinha autoridade. Jesus ele tinha comunhão com o Pai. Jesus estava sempre fazendo a vontade do Pai, irmão. Estava sempre habitando. Não tinha um dia que Jesus não se retirava para ir falar com o Pai. E no momento da tentação, no momento da necessidade, no momento que não tinha pão para comer, no momento que não tinha feijão, no momento que não tinha arroz, no momento que faltou a gasolina no carro, no momento que ele passou a ser tentado, ele usou o quê? A autoridade. Diga a autoridade. Ele usou a autoridade para vencer essa obra do diabo. Por que ele usou a autoridade, pastor? Porque ele era sustentado pelo Pai. Mas não era só isso, irmão. A palavra de Deus diz que o diabo levou ele para um alto monte e disse para ele se lançar dali, é ou não é? Dizendo para ele, ó, tu é igual a Deus, tu tem uma fé tremenda. Se lança daqui porque ele dará ordem aos anjos ao teu respeito, que te guardem no caminho, né? Tu vê o anjo, até o anjo conhecia a palavra. Mas o que Jesus disse? A Bíblia diz, não tentarás o Senhor vosso... De mais uma pedra que Jesus... Porque às vezes tem gente, né, irmão, que às vezes acha que pode fazer as coisas. Tem pessoas que acham, né, que pode se jogar de algum lugar achando que Deus vai fazer algo para a pessoa. Isso é uma pedra que aparece no meio do caminho para tirar a pessoa do caminho de Deus. Mas Jesus, ele usou a autoridade e ele venceu. Por quê? Porque Jesus,
ele era sustentado pelo anjo. Mas não foi só isso, né, irmão? Terceira pedra que Jesus ele se deparou foi que o anjo disse para ele: se você se prostrar diante de mim, eu te darei todos os reinos dessa terra. Tu vê que até o diabo ele tem dinheiro aqui nessa terra? O diabo tem muita riqueza, irmão. O que o diabo queria? Ele queria tirar Jesus do propósito. Queria tirar Jesus do caminho. Ele não queria que a humanidade fosse salva. O diabo não quer, irmão, que o teu familiar seja salvo. O diabo vai te oferecer dinheiro, o diabo vai te oferecer poder, ele vai tentar te fazer você se exaltar, o diabo vai tentar te oferecer alguma coisa para você não ficar firme na fé. Tudo isso é pedra que aparece no nosso caminho. O diabo diz: se você se prostrar, então, tal de Jesus, eu vou te dar todo o dinheiro dessa terra aqui, ó. Nunca mais você vai precisar trabalhar. Só que o que Jesus fez, irmão? Ele usou a autoridade dele para vencer também aquela obra do diabo. Ele tinha autoridade. Irmão, isso aqui eu digo para os irmãos, parece uma besteira. Mas quanta gente agora não está, é ou não é? Abandonou a sua fé, às vezes, não interpreta mal o pastor, porque às vezes o diabo lá fora deu alguma coisa para a pessoa. O diabo tirou a pessoa da casa de Deus, tirou a pessoa do propósito de um dia salvar o casamento, de um dia receber um milagre, receber uma bênção. O diabo tirou a pessoa de um dia levar a família para a salvação, porque lá fora no mundo ele ofereceu o quê? Ele botou uma pedra. Botou uma pedra gigante e está molhando a mão da pessoa. Está botando dinheiro na mão da pessoa, é ou não é? Só que a pessoa não está vencendo, por quê? Porque a pessoa não tem autoridade. Porque a autoridade, ela se manifesta depois que a pessoa é sustentada. Se a pessoa tivesse habitado, se a pessoa tivesse comunhão com Deus, se a pessoa tivesse firme na palavra, jejuando, orando. Não, quem me sustenta é o Senhor Jesus. Quem envia meu trabalho é o Senhor Jesus. Quem me dá o dinheiro que eu estou precisando é o Senhor Jesus. Quem me dá aquele móvel novo que eu preciso é o Senhor Jesus. Quem me dá o casamento abençoado é o Senhor Jesus. Quem me dá a casa própria que eu quero para 2026 é o Senhor. Então é a Ele que eu vou fazer o quê? É a Ele que eu vou servir. Pode ter certeza, irmão, que essa autoridade que a pessoa tem para vencer todo o barramento, né, a obra do diabo, ela conseguiria vencer. Fecha a porta para nós, mas ela não consegue, para não perder a palavra, mas ela não consegue vencer porque a pessoa não tem a autoridade de Jesus. E o pior de tudo, que você vai falar com a pessoa diz o quê? Mas eu sou de Deus, pastor. Mas não se envolve com as coisas de Deus. O diabo enganou, o diabo está vencendo a pessoa, está tirando a pessoa do... Tem um caso, irmão. Uma pessoa aqui da igreja, claro, nunca vou falar o nome, essa pessoa, acaso, nem está mais aqui com nós já, né? Essa pessoa, irmão, estava numa pingaíba. Sabe o que é pingaíba? Devendo em tudo que é lugar. Nunca vou falar o nome, porque a gente não pode, né? Mas se veio o coração, Deus quer que eu fale. Mas estava vivendo, irmão. Tu não tem ideia. A coisa estava horrível. A coisa estava, a situação muito difícil. Aí um dia essa pessoa veio falar comigo, eu digo: senhora, veio na segunda-feira. Eu estou na segunda-feira, 7h30 toda segunda-feira aqui. Ó. Se tu vir aqui, Deus vai prosperar. E eu me lembro até hoje que eu fiz uma campanha aqui, eu acho que foi 15 segunda-feira da Jornada da Prosperidade. Degrau por degrau. Botei até uma escada aqui, mostrando os degraus que a pessoa tinha que ir obedecendo a Deus para Deus prosperar. E a pessoa veio, fez a Jornada da Prosperidade. Abriu a mente da pessoa. Sabe o que é abrir a mente? Abriu a mente da pessoa. E a pessoa foi e começou a fazer o que precisava fazer para prosperar. O que Deus fez? Abençoou. Botou dinheiro na mão. Botou dinheiro na mão. 2 meses a pessoa foi fiel a Deus. Depois a pessoa desapareceu da igreja. Então, olha só, irmão. O que o pastor quer dizer? A autoridade, irmão, ela é dada mediante ao quê? Quando eu sou sustentado pelo anjo. Agora, uma hora, a primeira pedra que aparecer no meio da empresa, primeira pedra que aparecer, essa pessoa pode dizer, em nome de Jesus, sai, mas vai sair aquela obra? Não sai. Aí o que acontece? Vai à falência, fecha, começa a dar problema, a pessoa começa a ter problema de tudo que é coisa, e aí depois a pessoa volta, né? A pessoa volta, ai, Deus me abençoa. Lembra que o pastor diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, não se afaste nunca da presença de Deus, amém, irmão? Não se afaste. Eu sempre digo, o mesmo Deus que dá é o Deus que pode tirar. Mesmo Deus que dá é o Deus que pode tirar. Eu já vi muita gente aí, irmão, nesse mundão aí, ó, fazendo a obra de Deus. Pastor, ora por mim, pelo meu casamento.
Peguei até um caso, essas pessoas não estão mais aqui em Dois Irmãos. Peguei um caso. Ora por mim, pastor, eu quero casar, eu quero o pastor Adilson. Amém. Deus deu. Aí o que aconteceu? A pessoa começou a relaxar. E é uma pessoa, sabe, irmão, assim, não é ninguém aqui, pelo amor de Deus. Conheço os irmãos aqui. E eu mandava mensagem, fulano. O que está acontecendo? Pediu? Recebeu? E aonde fica Deus na história? Barbaridade, irmão. O que aconteceu? Foram embora, né? Aí chegou um ponto de se divorciaram. Separaram, né? Separaram, vai um para um lado, vai para o outro, e daí deu, né? Então veja bem assim, irmão. As lutas vão aparecer. Não pensa que não, as pedras vêm no caminho. Tu está no caminho onde tu quer salvar tua família, tua saúde, teu casamento, tua família, teus filhos. Vai aparecer um monte de pedra. Só que para você vencer essas pedras, você precisa ter autoridade. Então, todas as pedras que apareceram na frente do Davi, ele venceu porque ele era sustentado pelo anjo. As pedras que apareceram na frente de Jesus, ele venceu por quê? Versículo 11, Mateus 4:11, para nós orar. Diz assim, ó, depois dele vencer, né? Então o diabo fez o quê, gente? O deixou, e eis que chegaram quem? Os anjos, e fizeram o quê? E o serviram. Então você vê que uma luta era vencida porque ele era sustentado pelos anjos. Ele vencia aquelas pedras, dali um pouco os anjos vinham e faziam o quê? E serviam Jesus de novo. Davam mais palavra, alimentavam ele na fé. Jesus jejua, se consagra, porque agora eles querem te crucificar. Aqui foi a tentação, né, gente? De dinheiro, de coisas, para tirar ele do caminho. Aí dali um pouco era a cruz, né? Mas você percebe que a cada luta que Jesus ia vencendo, os anjos vinham e faziam o quê? E sustentavam ele. Eu não sei o que eles serviam, né? Se era um banquete, o que eles tinham ali. Mas alguma coisa eles faziam para Jesus estar forte na fé. Então vamos ser sustentados pelo anjo, amém, irmão? Quanto mais a gente ter, né, ser sustentado pelo anjo, mais autoridade nós temos para pisar, a Bíblia diz, né, nos leões e nas áspides, mas também calçar os nossos pés, né, aos filhos dos leões e também à serpente. Ou seja, qualquer tipo de problema, seja grande ou seja pequeno, nós temos a autoridade para vencer. Amém? Quero que você vá lá para Romanos, estou do lado de cá, Romanos capítulo 16, vai lá. Irmãos do céu, essa mensagem é muito poderosa mesmo. Isso só me faz eu querer mais ainda de Deus, amém, irmão? Porque ninguém está livre de luta, é ou não é? Ninguém está livre de pedra. Ninguém está livre de pedra, irmão. E às vezes um leva umas pedradas maior ainda. Mas nós temos autoridade, amém? Tem autoridade, o diabo não pode impedir a bênção de chegar. Não pode. Romanos 16, 20, para nós orar. Romanos 16, versículo de número 20. Isso, para nós orar. Aqui é a promessa, né, que Deus fez para a igreja de hoje. Então diz assim, ó, e o Deus de paz, diga Deus de paz. Deus é Deus de guerra, irmão? Deus é Deus de paz. Ele gosta que todo mundo tenha paz, amém? O que é ter paz? Paz é fruto de você ter uma vida próspera. Ter um casamento abençoado, ter uma vida financeira abençoada, de você ver as coisas acontecer. Paz é fruto de compromisso, comunhão com Deus, amém? Fidelidade. A Bíblia diz, e Deus de paz fará o quê? Esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Aí no final ele diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Daí no final diz, amém, que é a confirmação, né? O que o Paulo está dizendo? Que o nosso Deus, o Senhor nosso Deus, ele esmagaria quem? Satanás, debaixo dos seus pés, para que nós fôssemos escolhido o povo dele, um dia habitaríamos com ele no reino do céu. Mas o que eu extraio o entendimento aqui, irmão, é que agora, por eu entender, entregar minha vida para ele, eu passo a ter essa autoridade também. Eu passo também a pisar em qualquer obra do diabo, amém? Qualquer obra de Satanás, qualquer pedra que o diabo tente colocar na minha frente, agora eu tenho autoridade. Por quê? Porque hoje eu sou uma pessoa salva em nome de... Então fica com essa mensagem, tá? Quem é que já dirigiu numa estrada emburacada? Os irmãos já dirigiram? Foi só eu que dirigi? Quando você pega, né? Vamos pegar um exemplo para nós encerrar aqui, ó. Aí você pegou um exemplo, 2 quilômetros de estrada emburacada. O que você vai fazer com o teu carro? Quem é que sabe aí? Você não vai desviando ali? É ou não é?
Você vai com o teu carro, reduz a velocidade, você vai dizer, ó, tem um buraco ali. A mulher já dá um, olha um buraco ali, homem de Deus. Aí ele vai para lá, é ou não é? E você vai devagarzinho, vai desviando os buracos até você chegar aonde? É isso que Deus nos ajuda a fazer. Deus não deixa a gente cair em nenhum buraco, amém? Deus nos deu autoridade. Mas se a pessoa não comunga, se a pessoa não congrega, se a pessoa não lê a Bíblia, se a pessoa não jejua, não se consagra, se é infiel a Deus, irmão, como é que vai ter autoridade? Primeira pedra, primeiro buraco que tiver na estrada, essa pessoa vai cair. Então não se enfraqueça na fé, amém? Fica firme com Deus, continue, irmão, fazendo tuas coisas para Deus, diga glória a Deus, e tudo que Deus for te botando na mão, faz, porque é para Ele, amém? Deus vai colocando um monte de coisa nas mãos de alguém, porque Ele sabe que às vezes vai ter pedra grande na frente para enfrentar. Mas às vezes a pessoa está tão fraca que acha que não precisa. Não, Deus, quanto mais Ele dá, a Bíblia diz, mais vai ser o quê? Mais vai ser cobrado. Então vamos nos fortalecer, buscar, para a nossa família ser abençoada em nome de Jesus. Amém? Vocês entenderam a mensagem? Todo mundo entendeu mesmo? Então vamos aplaudir o Senhor Jesus? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Coloque-se de pé agora, irmãos. Pode se colocar de pé. O pastor vai botar um louvor aqui e nós vamos usar autoridade, amém? Pastor Adilson, eu entrei aqui com um negócio assim, mas você vai sair daqui hoje abençoado. Pastor, eu saí de casa, lá em casa eu tenho umas coisas para resolver, então crê, quando voltar o milagre já aconteceu. É assim em nome de Jesus, amém? Coloca a mão no teu coração. Vamos adorar o nosso Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, pela palavra que o Senhor nos deu. Mas agora, Jesus, nós queremos nos fortalecer. Fala isso para Jesus. Agora eu quero me fortalecer e eu quero estar firme em nome de Jesus. Glórias, glórias. Fala isso para Jesus assim. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vai falando isso para o Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez, vai levantando a tua voz. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez, fala para Jesus isso. Porque dele, por ele, para ele são todas. Glórias, glórias. A Ele a glória, vai levantar tua voz. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre o amém. Fala mais alto, diga para Ele, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre o amém. Glórias, 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 glórias. Vai levantando a tua voz, vai dizendo a Ele a glória, vai dando a glória ao Senhor Jesus. Isso, igreja, vai dizendo para Ele a glória. Agora é hora de você orar. Eu não sei, Deus te colocou nesse caminho. Deus te colocou nesse caminho, irmã. Deus te colocou nesse caminho para você ser salvo e levar a sua família um dia para o reino de Deus. Ô meu irmão, Deus te colocou nesse caminho. Deus te colocou nesse caminho para você ser salvo e um dia você levar a tua família para o reino de Deus. Depois que você fez aliança com Ele, Deus te colocou nesse caminho. Deus te colocou nesse caminho para você vencer a doença, a enfermidade, para você vencer as crises, problemas nesse mundo também. Mas saiba que nesse caminho também não há isenção de pedra. Tem muita pedra às vezes,
Para uns tem mais, para outros tem menos, mas todo mundo vai enfrentar a pedra. O Davi tinha pedra. O Davi tinha pedra grande, por isso que Deus ungiu como rei de Israel. Ele tinha pedra grande, ele tinha leão. Leão é feroz, leão quer matar. Urso, ele tinha urso no caminho também. Ele tinha Golias, o Davi tinha Golias, ele tinha nações, ele tinha gente grande que queria destruir com ele, impediu Davi de cumprir. Mas o Davi disse: em nome do meu Senhor dos exércitos, em nome dele, essa obra do diabo é vencida. Em nome do Senhor Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, eu vou ferir, diga isso, eu vou ferir essa obra do diabo. Eu vou matar este leão, eu vou pisar em leão, eu vou pisar em áspide, eu vou calçar os filhos do leão e também a serpente. Vai dizendo isso, mas o urso também. Diga: toda pedra, todo gigante que se levantar contra mim não vai perseverar, não vai permanecer em pé. Isso, levanta a tua voz agora, fala isso para ele, na autoridade do nome de Jesus. Diga: eu venço essa pedra que me impede de ser feliz completamente. Isso, minha irmã, levanta a tua autoridade, o que impede você de ser abençoado, abençoada. Diga: eu repreendo agora, eu repreendo esse mal agora, tem que sair agora, diga: sai da minha vida agora, vai embora, em nome de Jesus, toda doença, toda dor, toda enfermidade, saia agora, a Bíblia diz: ele levou as tuas dores e as tuas enfermidades sobre ele. Use a autoridade que está no nome de Jesus agora. E essas pedras têm que sair agora. Essas pedras na vesícula têm que sair agora. Em nome de Jesus, os rins têm que voltar a funcionar agora. Tem que voltar a filtrar o sangue corretamente agora. Em nome de Jesus agora, esse estômago tem que ser curado. Esse esôfago tem que ser curado agora. Eu expulso miomas no útero, eu expulso agora, eu digo o que impede da fertilidade, eu expulso esse mal agora, tem que sair agora, tem que cair por terra agora, vai embora, sua ordem é dada agora. Pai, em nome de Jesus, Jesus venceu as pedras também, no momento da necessidade e da fome. O diabo quis fazer mágica, quis que Jesus fizesse mágica, mas ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sai, diabo, vai embora. Jesus disse: vai embora. Ele queria que Jesus se autoexaltasse, dizendo que tinha poder, dizendo que tinha autoridade. Se joga daqui, Jesus, se joga, porque ele vai dar ordem aos anjos. Mas Jesus venceu o diabo, dizendo, a Bíblia diz: não tentarás ao Senhor vosso Deus. Diabo, vai embora. Ele estava usando a autoridade. O diabo ofereceu dinheiro, ofereceu riqueza para tirar ele do propósito. Jesus, ele disse que quem sustentava ele era o Pai. Então diga isso, joga na cara do diabo. Usa a autoridade agora. Use o que quer impedir você e a sua família de serem abençoados. Usa agora, usa a autoridade agora contra o diabo. Diga: sai da minha casa, diabo, sai da minha vida, sai da minha família agora. Todo mal agora tem que sair agora, tem que sair agora. Diga: vai embora agora, desapareça agora, suma agora, tem que sair agora. Essas pedras de tropeço, diga: desânimo, fraqueza, falta de fé, em nome de Jesus agora eu venço essa dor que você estava enfrentando embaixo da costela, na coluna, nas pernas. Diga: suma agora da minha vida, na vida financeira, e vai repreendendo agora. Espírito devorador é repreendido, tem que sair agora, porque dele e por ele são todas as coisas. Diabo, pega o teu mal, sai dentro dessa família, sai de lá agora. Desavença, briga, vícios, tem que sair agora. Pega o que é teu agora, em nome de Jesus. Todo mal, em nome de Jesus, levante a tua mão e diga: em nome de Jesus, todo mal saia e vai embora, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Glórias. Continua buscando a presença. Glórias. Vai recebendo agora, oh aleluias, vai recebendo a presença, vai recebendo o teu milagre agora, vai recebendo a tua vitória. Se é no teu corpo, seja curado, sinta a cura agora. Se é na tua vida espiritual, sinta a liberdade agora que Cristo te libertou. Se é na tua vida emocional, tu estava para baixo, desmotivado, vai receber o teu livramento agora. Se era dentro de casa, se tinha algo lá que estava acontecendo, receba agora.
Receba agora a libertação. Creia que o filho está liberto, está abençoado. A filha está liberta, abençoada. Creia que os projetos já estão sendo abençoados. Creia que a vitória chegou. Glórias, 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 glórias. Isso, vai deixando Deus te usar agora. Fala para Ele, profetiza. Diz em nome de Jesus Cristo, eu determino agora. Eu determino meu milagre. Isso, vai dizendo para Jesus, eu determino meu milagre. É pela fé, Jesus. É pela fé que eu tomo posse. Glórias, 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 Pai. O Senhor já está abençoando aqui. O Senhor já está abençoando também quem está em casa. O Senhor já está abençoando a todos agora. A Bíblia diz que o Senhor os curou todos, Pai. O Senhor os levou sobre as dores e enfermidade. Deus está abençoando, está restaurando casais, está restaurando vidas. Glórias, 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 aleluias. Isso, vai dizendo para o Senhor, obrigado, Senhor. Eu estou abençoado, eu estou abençoada, minha família está abençoada. Diga obrigado, Jesus, eu tomo posse agora. Aleluias, glória. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Vai adorando ao Senhor. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Então eu te uso, eu cuido de tudo e te faço chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Então eu te uso, eu cuido de tudo e te faço chorar. Vai deixando Ele te usar nessa manhã. Pode me usar, Senhor. Pode colocar autoridade nas minhas mãos agora, para ver a minha família sendo curada, para ver a minha família sendo abençoada, sendo restaurada. Vai falando isso para Ele. Glórias, 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 aleluia. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Aonde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Vai em paz. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Obrigado, Senhor Jesus. Eu creio, meu Deus, essa é uma bênção que o Senhor deu para todos aqueles que creem, meu Deus, no seu nome, Jesus. Eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e dano algum vos fará. Oh, meu Deus, eu tenho certeza, Pai, que na autoridade de Jesus, cadeias foram, meu Deus, destruídas, portas de prisões foram destruídas, Jesus. Eu creio, meu Deus, que nessa manhã o milagre do Senhor e a bênção chegou. Então abençoa agora a família em casa, Jesus. Pede para Jesus, estenda a tua mão em direção à tua casa. Diga para Ele, em nome de Jesus Cristo, eu determino a bênção na minha casa. Eu determino a cura. Isso, talvez tenha algum familiar teu que precisa da cura. Eu determino a cura, a libertação para minha família. Eu determino o milagre do Senhor para dentro da minha casa. Eu determino prosperidade. Eu determino, meu Deus, a presença do Senhor dentro do meu lar. Oh, meu Deus, abençoa, Jesus. Abençoa a todos, Pai, todos da nossa casa e da nossa família, Senhor. E principalmente, Jesus, cada um dos irmãos que estão aqui, que eles venham vencer todas as pedras que aparecerem pela frente, Pai. Que na autoridade
eles venham pisar leões e áspide e calçar também o filho do leão e a serpente. Obrigado, Jesus. Nós determinamos a bênção sobre a nossa vida em nome de Jesus. Erga as tuas mãos e diga obrigado, Jesus. E diga amém, Jesus. E pode aplaudir bem forte o nosso Senhor. Pode aplaudir bem forte que é para Jesus, irmãos. Diga a glória a Deus. Então guarda essa mensagem no teu coração aí, tá bom? A autoridade, diga a autoridade, se manifesta depois da sustentação. É assim ou não é? Se você querer lutar uma guerra com a barriga vazia, você vai ter força? Espiritualmente também não, né? Então, quanto mais você estiver na presença de Deus, mais autoridade você tem para vencer as batalhas, amém? Glória a Deus. Pode sentar aí, meus irmãos. Só vou lembrar aqui os irmãos de casa também, amanhã, quinta-feira, 8h30 da manhã, temos nosso culto especial de Natal. Você aqui de 2 irmãos, venha com a sua família também, tá bom? Vai ser uma quinta-feira muito abençoada em nome de Jesus. Se você fez o teu voto, a tua oferta, envia ali pelo WhatsApp, depois o pastor vai mandar uma oração, né, para abençoar a sua vida também em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe. Pode aplaudir mais uma vez, irmãos? Nossa vida dos nossos irmãos. Deus abençoe os irmãos de casa, tá? Irmãos,